Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, quarta-feira, pós-feriado, dia 16 de novembro de 2016. Vamos então falar nessa primeira parte do Farol sobre o comportamento dos principais gráficos, índices aqui no Brasil, Estados Unidos, dólar, e com base nisso o que a gente pode esperar para os próximos dias. Na parte 2 do Farol eu vou falar sobre as ações, e os principais movimentos do dia de hoje. Tem uma penca de coisa para falar, mas isso mais para parte 2, que fica no nosso site de análise. Esse vídeo está sendo disponibilizado mais tarde, agora são exatamente 22 horas e 52 minutos. Eu costumo liberar o vídeo do Farol umas 8 e meia, hoje não deu, mas foi por um bom motivo, pessoal. Espero que apreciem o meu esforço aqui, porque é tarde pra caramba. Vamos lá, vamos ver como o mercado se comportou. Então, no último Farol, que foi disponibilizado ontem, aí a gente viu que o índice Bovespa havia interrompido a sequência de quedas e sinalizava com um repique, para o pregão de hoje, a ser confirmado, idealmente, pela superação da máxima, então, da nossa segunda-feira. Isso aconteceu e esse repique se apresentou hoje. A gente teve uma alta de 1,85%. Então está em linha com o que a gente esperava. Eu achava meio complicado, posicionamento no índice, para comprar esse repique, mas tinham vários papéis que estavam num ponto interessante e muitos papéis evoluíram muito bem. Até o repique no índice Bovespa foi mais forte do que eu estava esperando. Mas isso não deixa de configurar, o fato de ter sido uma alta forte hoje, não deixa de configurar um movimento de repique, e apenas isso provavelmente. Então a expectativa é de que o mercado siga em alta, acredito na continuidade desse movimento de alta, sendo um repique que aproxime os preços da cabeça do pivô de baixa, e nos aproxime aqui da média móvel de 21 períodos. A tendência é baixa. A gente está tendo oportunidades, principalmente de compras contra a tendência. O mercado já sinalizou algumas na segunda-feira, começou a desenvolver hoje, e eu ainda vejo espaço para alta. E tem papéis que estão sinalizando muito bem trades de retorno à média que a gente pode operar no pregão de amanhã, quinta-feira. Então isso me faz imaginar que o índice Bovespa vai continuar esse movimento de alta, mas eu continuo observando esse movimento como uma oportunidade de curto prazo para compras e uma oportunidade para curto até talvez médio prazo, dependendo de como entender de médio prazo, para vendas depois que esse movimento de repique se finalizar. Zona de resistência importante na cabeça do pivô, mas a gente sabe que o mercado pode ir um pouco além disso. Porque ele testa a região. Se a gente fizer a retração do movimento de queda, a gente alcançou o primeiro alvo de retração aqui na retração de 0,382 e o próximo alvo seria a retração de 0,68, que o mercado poderia alcançar talvez no intradiário, lá por volta dos 62.230 pontos. Então é essa região aqui onde a gente teria uma zona muito propícia para começar a olhar para vendas novamente. E vamos, claro, observar o comportamento do mercado. Se ele mostrar um repique muito intenso e começar a entrar muito volume, o cenário pode mudar um pouco. Mas, via de regra, a expectativa é um pouco mais de alta para depois o mercado voltar a ceder numa movimentação de queda. Se o mercado já de imediato cair no pregão de amanhã, quinta-feira, eu acho que é cedo para retomar a venda. Mesmo que o mercado venha a cair, provavelmente ele volta a insistir no movimento de alta no curto prazo. Então acredito que o mercado insista um pouco mais, até porque no tempo também a correção é muito curta, 2 candles e daí já tem uma queda, 3 candles, o mercado deve ir além disso para corrigir este movimento que foi bastante intenso, apesar de curto no tempo, foi bastante intenso no preço. Ok? Então ainda há espaço para alta, independente do mercado americano. WinZ16, então superou a máxima de ontem,
Tá? Devo dizer que foi novamente um dia muito bom para day trade, pelo menos dentro dos nossos modelos. Mais um dia de belas operações na LS Análise. Eu insisto para que vocês venham conhecer o nosso trabalho, ok? E a expectativa aqui no índice é também que o movimento prossiga em alta. Tá? Então, olhando o intraday, o que nós tivemos? A gente tinha que ter o rompimento dessa zona de resistência, né, no gráfico de 15 minutos. Nós tivemos na abertura, o mercado produziu um movimento de queda, chegou a romper a linha d'água, eu não confiei nesse rompimento, e o mercado voltou para cima, rompimento falso dessa zona, né, indicando um movimento de alta, e o mercado fechou na máxima. Tá? Não foi um dia muito bem encaixado para os nossos modelos no índice, mas em papéis foi um festival de bons enquadramentos. Tá? E eu particularmente gosto desse movimento que o mercado fez, porque ele teve a oportunidade de frustrar uma expectativa de alta, né? Ele teve a oportunidade de frustrar e ele conseguiu se recuperar. Fechou na máxima. Tá? A expectativa é por manutenção do movimento de alta. Se a gente fizer aqui uma retração de Fibo, não sei, o meu filho está dizendo que o mais correto seria por aqui, esse ciclo aqui. Tá? A gente está começando a romper essa retração de 0,182, a gente teria neste topo aqui, que a gente já teve uma bela importância, um alvo de curto prazo, talvez para o próximo pregão. Ou o mercado pode talvez ir até além disso. Tá? Mas nessa zona aqui, eu já entendo que o mercado entregou o repique que tinha que entregar. Repiques acima disso, a gente começa a reavaliar a situação. Tá? Mas tem espaço no intraday para o mercado ainda seguir em alta. Então esse é o cenário no WinZ16. Olhando no mercado americano, tá? O mercado americano desacelera. No pregão de ontem, teve até um dia de alta aqui no gráfico do Dow Jones enquanto a gente estava fechado. Hoje, um dia de correção que dá a entender que o mercado está desacelerando, abre espaço para um movimento corretivo que por hora seria meramente um pullback do rompimento do topo histórico. O mercado americano então não sinaliza com nenhuma queda significativa a curto prazo. Então eu acho que mesmo que o mercado americano venha a cair, não deve ser com intensidade, isso acho que não prejudicaria muito o movimento de repique a curto prazo do nosso mercado. Ok? Vamos ficar bem atentos a esse gráfico intradiário do índice Dow Jones. Se houver o rompimento dessa zona de resistência, o nosso mercado deve reagir em alta. Provavelmente reagiria mais ao rompimento dessa resistência intradiária com um movimento de alta do que reagiria a um movimento de queda lá nos Estados Unidos. Ok? O S&P 500 futuro, no pregão de ontem, que a gente não teve, e no pregão de hoje, ele deu continuidade ao movimento de alta e meio que se aproximou um pouco mais aqui dessa zona de resistência histórica, né, de topo histórico. Fechou com o candle meio feio hoje. Minha expectativa é que o mercado talvez corrija ou siga no movimento de alta meio arrastado. Nada que seja muito impactante no nosso mercado, e chuto eu. Ok? No intraday não tem nada muito relevante a dizer. Tá? No dólar, esse aqui é o gráfico sem qualquer ajuste. O dólar estressou o topo de setembro, fez 2 candles sinalizando reversão, abriu um gap de baixa, recuperou um pouquinho, fechou ainda com candle de alta, mas para mim já entrou num processo de correção. Tá? Operar short dólar no swing trade eu me sinto desconfortável, como falei para vocês, mas operar no intradiário não vejo problema e estaria bem interessado nisso inclusive. Tá? Mas eu acho que o movimento de curto prazo de alta já foi entregue. Se eu ajustar o gráfico, aí a gente vê lá que a média móvel de 200 foi atingida e agora provavelmente a gente teria uma correção em busca aqui do topo de setembro. Eu acho que esse é o gráfico que faz mais sentido no momento, parece estar mais encaixado com a análise técnica. Olhando o mini WDO Z16, então dá a ideia de realmente que a gente teve a marcação de um topo, máximas e mínimas mais baixas. Existe espaço para o movimento corretivo para se reaproximar da cabeça do pivô. No intraday não foi um dia que o mercado se encaixou bem nos modelos para operação, mas a gente percebe a volatilidade diminuindo, o mercado uma contração.
Acredito no movimento de queda, mas não descarto movimentos de altas no intradiário que possam ser operáveis. Hoje a gente teve uma tentativa de rompimento de linha d'água que não teve confirmação, o mercado não fez nada. Não tem um cenário, se o mercado abrir em gap de baixa, fica um pouco ruim operações na ponta vendedora por conta dessa média móvel de 200 mil próxima. O ideal aqui para o cenário de venda seria uma abertura em gap de alta fraco, rompimento da linha d'água, que é o fechamento de hoje, essa linha verde vai mudar para cá amanhã. E daí ficaria um pouco mais fácil, um pouco mais interessante operar na venda com alvo na média móvel de 200. Tá? Enfim, minha expectativa é para um movimento ou lateral ou corretivo. Eu não embarcaria em movimentos de alta. Acho que não teria vida longa. Nos juros, DUF 19, eu disse que aqui era uma zona de resistência bem importante. Foi isso que eu falei no último farol. Outra coisa que eu falei no último farol é que eu gastei acho que umas 2 horas revendo todas as linhas dos meus gráficos no intraday, no gráfico diário, do feriado, né? E eu não sei como que eu fiz isso, eu não salvei, eu perdi todos os meus ajustes de linha. Enfim, essa linha estava aqui. E ficou bem marcada agora essa zona de resistência. Há espaço para um movimento corretivo, pelo menos de curto prazo no juro. Esse é o DI1F 19, DI1F 25 também atingiu a resistência e também tem jeito de corrigir no curto prazo para se reaproximar da cabeça do pivô. Tá? Então no curto prazo a gente tem uma correção, dependendo como vier a ser essa correção, a gente vai ter uma ideia melhor do que pode vir à frente. Então, com isso a gente finaliza esses principais gráficos. Tem muito a falar em termos de papéis. Todos esses papéis que estão na descrição do vídeo do YouTube, na parte 2, são papéis que eu vou comentar nesse vídeo, que está lá no nosso site da análise, ok? Então eu fico por aqui, peço novamente desculpas pelo horário do vídeo. Gostaria de ter conseguido colocar ele no ar antes, mas não deu. Amanhã acho que as coisas já voltam à normalidade. Então, um bom descanso para vocês e a gente se reencontra no farol de quinta-feira. Até lá.